A saúde da mulher evoluiu, a ciência avançou e a tecnologia alcançou níveis excepcionais. Mas uma pergunta incômoda ainda persiste. Por que tantas mulheres ainda sofrem em silêncio? E nós não estamos falando aqui de misoginia, de feminicídio, dessa violência horrorosa que acontece todos os dias em nosso país, em várias partes do mundo também. Nós vamos falar de dores ignoradas, diagnósticos tardios, doenças como a endometriose, que depende ainda de diagnósticos tardios e perigosos. Isso em pleno século XXI. O Brasil tem centros de excelência, profissionais altamente qualificados, mas também carrega desigualdades profundas no acesso e também na escuta. Para entender esse cenário entre avanços e contradições, nós vamos conversar hoje com uma convidada que traz um olhar científico e, ao mesmo tempo, profundamente conectado à realidade brasileira. Nós recebemos a doutora Suzana Jarbe de Bella, professora de ginecologia e chefe de pesquisa científica da Universidade Federal de São Paulo. Doutora Suzana, prazer enorme tê-la aqui conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Seja muito bem-vinda. Estou honrada em estar aqui com você. Será um prazer participar. O prazer é todo nosso. Bom, o que mais lhe chama a atenção na prática da ginecologia brasileira hoje, doutora Suzana? Pois é, como você bem colocou nesse prenúncio, nesse início de conversa, nós temos uma ginecologia multifacetada no país. Então, em certos aspectos, hoje o serviço público consegue oferecer um atendimento básico para as nossas mulheres, mas, por outro lado, nem todas conseguem acesso a essa base. Então, a gente tem uma situação em que algumas mulheres conseguem ser tratadas e fazerem exames preventivos de forma adequada, mas a gente tem uma parcela significativa da população que ainda não consegue esse acesso. A gente poderia dizer que existe uma medicina para quem pode pagar e aquela outra para quem depende exclusivamente do SUS, que é do serviço público? Não obrigatoriamente. Hoje eu vejo um cenário de mulheres que podem pagar, mas nem sempre estão sendo assistidas com as formas mais adequadas, com a ética mais adequada, com os tratamentos baseados em evidência. E temos no SUS um cenário de mulheres que estão sim conseguindo fazer em algum grau sua prevenção e o tratamento de determinadas situações. A questão maior é mulheres que têm a necessidade de usar o SUS, nem sempre conseguem chegar ao SUS. As que chegam podem ter um atendimento, no mínimo, considerado adequado. E mulheres que usam a saúde suplementar, seja por meio de planos de saúde, seja por meio de assistência particular, nem sempre são atendidas dentro dos preceitos considerados mais adequados e mais corretos. Bom, nós temos centros de grande tecnologia em nosso país, grandes centros, mas ainda convivemos com diagnósticos tardios e, em segundo lugar, em políticas públicas. Como é que a senhora avalia isso? Pois é, a questão é o tempo de acesso. Então, muitas vezes o tempo de acesso ao serviço vai fazer com que situações mais simples de doença se tornem mais complexas. Isso particularmente no exemplo da endometriose, particularmente nos exemplos oncológicos, nas doenças, por exemplo, como o câncer. E outras situações também, como a incontinência urinária, que é uma área que eu milito bastante. As mulheres comumente podem ter 3, 4, 5 anos de queixas até efetivamente serem atendidas. A que a senhora atribui isso, esse descaso, vamos dizer assim? Nós temos uma questão populacional, então o número de pessoas que vai buscar assistência ainda é maior do que o serviço de saúde oferece. E hoje a gente começa a viver um outro problema, como começou a se escancarar muito recentemente com a questão da formação médica. Então, hoje a gente também já vive no país uma questão de que, apesar do número de médicos ou do número de escolas de medicina
existentes no país nem sempre estão fazendo um serviço de excelência para a nossa população. Bom, muitas mulheres convivem, principalmente em questões relacionadas à endometriose. Convivem anos, às vezes uma vida inteira, com dores, entendeu? Que prejudica a sua vida no dia a dia, qualidade de vida. Isso é uma falha médica, cultural ou estrutural? Acho que é um misto de tudo. Tudo, né? Tem a própria questão da mulher, porque muitas vezes ela vê, minha mãe também tinha cólica, minha prima tem cólica, então ela pode normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas. Ela pode procurar um médico, seja no serviço público, seja na saúde suplementar, que considera que aquela queixa não é tão grave assim para pensar em endometriose e vai tratar, por exemplo, com alguma medicação como se fosse apenas uma cólica menstrual. Esse mesmo colega, mesmo que ele suspeite que seja uma endometriose, ele pode solicitar um exame subsidiário, um exame complementar de informações que vai demorar meses para ser realizado, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. E o tempo vai passando. E essa mesma mulher, então, pode não voltar na consulta de retorno, seja por uma questão pessoal dela, seja o medo de perder o emprego, se faltar no dia do trabalho para ir numa consulta. E assim o tempo vai passando e aquilo que era inicialmente mais fácil controlar vai tomando proporções maiores. A gente pode dizer que a dor da mulher ela é relativizada nos consultórios? Pode. Infelizmente pode. É difícil ser ginecologista nesse aspecto, porque eu posso atender uma menina de 14, 15 anos com queixa de cólica menstrual forte. Eu não posso de cara supor que ela tem uma endometriose, mas por outro lado eu também não posso deixar de acompanhá-la mais perto para entender se essa cólica é uma questão hormonal, é uma questão de desenvolvimento ou se é uma endometriose incipiente. Especificamente a endometriose vem aumentando muito a sua incidência e a gente tem percebido também que ela vem se instalando muito mais precoce do que uma década atrás, do que 2 décadas atrás. Então, é uma dor que eu diria do ginecologista também, não somente da mulher, mas como fazer esse diagnóstico, em que momento fazer esse diagnóstico e como dar essa assistência a essa mulher. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim. A vida pede, a Start faz. Alguns grandes centros médicos no interior do país, como Uberlândia, por exemplo, que já conta com alguns serviços inclusive de cirurgia robótica e tudo mais. Mas as soluções paliativas são deixadas em segundo plano, nesse caso, dos médicos. Preocupa-se muito, às vezes, com a tecnologia e tudo mais, mas aquela coisa do olho no olho do médico com o paciente, para tratar da dor, da origem da dor, daquilo tudo, isso não existe? A dor do outro, como você mesmo colocou, pode ser relativizada muitas vezes. E, por exemplo, supõe-se um atendimento no ambulatório do SUS. O médico deve ter uma fila de pacientes para serem atendidas e aí ele ouve, eu tenho dor. Ele já vai sair prescrevendo alguma medicação para controlar a dor, possivelmente. Ou de pirona da vida, uma coisa assim. Ou até mesmo pedir um exame, mas ele não vai possivelmente entrar nos detalhes dessa dor. E isso pode acontecer também na saúde suplementar. Talvez aquela dor daquela mulher que vai parar todo mês no pronto-socorro seja interpretada como mais séria do que a dor ambulatorial, que é referida numa consulta ambulatorial. E a gente pode ter endometriose crescendo e evoluindo nessa mulher, silenciosamente. E aí a gente tem a ponta, a robótica lá, pronta, né? Hoje a gente tem já vários serviços no país com essa disposição, embora ainda de acesso limitado,
mas só uma minoria de mulheres que vai chegar nesse tratamento utilizando a robótica. Nem é esperado que toda mulher que tenha, por exemplo, o diagnóstico de endometriose precise de uma cirurgia robótica. A gente ainda não tem muito bem definido o como fazer o tratamento e o acompanhamento e valorizar a evolução clínica. Até porque metade das mulheres podem ter endometriose e nem desconfiarem que tem. Elas só vão descobrir no momento de infertilidade. Então, quando elas tentam engravidar e não conseguem, e aí nos exames investigatórios se detecta endometriose. Ou seja, nem toda endometriose leva a dor. A gente tem um quadro ainda mais importante de endometriose em nosso país do que parece. Bom, a senhora é uma pesquisadora num grande centro médico, que é São Paulo, um dos maiores do Brasil. Qual que é a grande fronteira hoje da ginecologia que ainda precisa ser vencida? Boa pergunta. A ginecologia vem caminhando com a tecnologia lado a lado, num crescente. E sem sombra de dúvidas, hoje a gente já tem aí avanços importantes, como por exemplo a robótica, não somente para endometriose, mas para tratamentos de mioma também, muitas vezes. A gente tem as videocirurgias utilizando a laparoscopia e essa sim está disponível praticamente em todos os centros urbanos. Dentro da oncologia, a gente vem numa evolução crescente, então o tratamento do câncer de mama tem sido um sucesso na medida do possível que se faz o diagnóstico, mas o gargalo está no diagnóstico. Ainda muitas mulheres brasileiras não conseguem fazer sua mamografia rotineira, não conseguem fazer o exame de detecção precoce de câncer de mama e com isso elas vão tendo aí um tratamento mais invasivo, um tratamento envolvendo quimioterapia, radioterapia, que se o diagnóstico precoce fosse feito, envolveria um tratamento menos invasivo. Então, isso ainda acontece. O mesmo vale para câncer de colo do útero. O Ministério da Saúde vem se esforçando, vem criando novos modelos de detecção precoce, mas ainda estamos longe do ideal. Mais de 15 mil mulheres por ano morrem de câncer de colo do útero. E hoje é uma doença considerada totalmente prevenível com a vacinação para HPV, quando realizada na adolescência. Mas é uma coisa que a gente não conseguiu chegar ainda numa vacinação, numa porcentagem bastante alta da população para minimizar os casos de câncer de colo do útero. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Nessa área de pesquisa em ginecologia, por exemplo, o Brasil ainda depende muito de experiências internacionais do exterior, de fora. A pesquisa, ela é fomentada por investimento. E o investimento em pesquisa no Brasil é muito aquém do exterior, infelizmente. Mas, apesar disso, nós temos centros universitários, um deles eu faço parte, e tantos outros pelo Brasil inteiro, que fazem um trabalho de formiguinha e que não raramente são premiados e que não raramente são considerados inovadores, mesmo envolvendo pesquisadores internacionais em áreas próximas ao que a gente estuda. Então, apesar do Brasil ter uma dificuldade muito grande no investimento em pesquisa, os pesquisadores relacionados à área da saúde do país fazem um trabalho muito bonito, mas vai devagarzinho, vai no passo da formiga. Bom, então, a senhora acredita que exista uma linha de pesquisa que a senhora considera promissora, mas ainda pouco conhecida do público? Existem inúmeras pesquisas. Se a gente começar a colocar aqui, a gente vai falar de várias delas, mas existem inúmeras pesquisas e hoje um cuidado bastante grande é sempre melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, na área que eu atuo mais especificamente, que é a uroginecologia, incontinência urinária,
prolapsos genitais, são situações que interferem muito com a qualidade de vida da mulher, que acontecem num número muito grande de mulheres. Você pode pensar aí em 40%, 50% das mulheres tendo queixas de incontinência urinária, eventualmente tendo queixas de prolapso genital, e a gente tem uma minoria dessas mulheres com tratamento adequado. E esse tratamento pode ser fisioterapêutico, ele pode ser cirúrgico, existem algumas situações de tratamento alternativo e elas ainda não estão recebendo esse tratamento. Por vezes porque elas consideram normal, nem sempre, porque muitas vezes ela considera normal, assim como a dor da cólica menstrual forte pode ser considerada habitual, normal, também vale para a incontinência, também vale para o prolapso. E a gente vem estudando e vem conseguindo melhorias nessa área, mas que ainda atinge um número pequeno de mulheres. Uma boa parte das mulheres ainda não consegue ter esse tratamento. A dor menstrual é uma coisa normal na mulher? Digamos que é comum ter cólica menstrual. A questão é, além da dor, o quanto isso interfere na rotina do dia a dia. Então, por exemplo, uma menina em fase escolar que tem que faltar à aula por conta da cólica menstrual, isso não é normal. A menina que toma uma medicação e consegue fazer suas atividades do dia a dia, está tudo bem. Isso vale para adolescente, isso vale para mulher adulta. Então, a gente tem níveis de dores. As dores que interferem no seu dia a dia habitual, certamente são dores que precisam ser valorizadas. E é onde provavelmente o comprimido de um determinado analgésico não vai ser suficiente. As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham quando o tema é saúde ginecológica? Essa pergunta é muito boa. É o pai Google, doutor Google. Sim, sim. Digamos que as redes sociais têm um papel muito importante em trazer à tona vários assuntos que não eram muito comentados há pouco tempo atrás. Entre eles, a própria menopausa, o climatério, os sintomas que as mulheres vivem. Pouco tempo atrás, não era uma coisa tão bem divulgada. A gente viu aí nos últimos anos várias atrizes, pessoas públicas fazerem ao redor de 50 anos e elas mesmas virem para as redes sociais e elas mesmas criarem programas de televisão, de rádio e podcast, colocando essas questões que não eram bem informadas no passado. Então, a rede social... As redes sociais têm um papel de divulgação muito importante. Mas por elas serem descontroladas, a gente vai ter todo tipo de informação. Da formação correta, da formação adequada, da formação ética e da formação feita com interesses terceiros ou até mesmo divulgações não adequadas, mas sem o intuito de fazer isso propositadamente. Então a grande questão é essa, as redes sociais nos permitem saber mais, conhecer mais, mas a gente tem que ter um crivo para saber interpretar aquilo que está na rede social. E daí para a automedicação é um pulo. Pode acontecer a automedicação, o desvio para colegas às vezes não tão éticos ou para tratamentos não respaldados para a ciência. E também pode acontecer o contrário, um estudo muito bem desenhado, como por exemplo a criação de uma vacina, pode ser colocado na lama por algumas pessoas na rede social. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. A inteligência artificial nesse campo da ginecologia, a senhora tem visto algum progresso nessa área? Sem dúvida o uso da nenhuma. inteligência artificial? Sim, e a passos muito largos. A inteligência artificial hoje é uma realidade.
ela não vai trocar o conhecimento médico, então isso já está bem claro que não, mas ela pode suportar e facilitar muitos aspectos relacionados a diagnóstico, a terapêutica, a conhecimento médico, a agilizar o dia a dia do médico, que por mais que não pareça, existem atividades burocráticas, tanto na esfera pública quanto na esfera particular e da saúde suplementar, que toma muito tempo do médico. Então a inteligência artificial vem nos ajudar. Todos nós ainda estamos engatinhando, ainda estamos namorando a inteligência artificial, mas ela já é uma realidade. E ela, bem utilizada, ela trará benefícios para a classe médica, para os pacientes e para a evolução nos cuidados da saúde. Eu tenho certeza disso. E não substituirá o médico, isso também já está claro. Por mais que nós usemos a inteligência artificial, ela precisa do nosso crivo, porque no meio de coisas corretas, a gente vai encontrar os errinhos que ela ainda faz. Isso provavelmente nos próximos anos ainda vai ser depurado, ainda vai ser melhorada a qualidade. Nesse momento é uma integração, e é uma integração interessante. A gente vê isso na prática, né, na cirurgia robótica. Muitas vezes nós fizemos há pouco tempo uma matéria sobre esse tema, que a pessoa fala, a cirurgia robótica, vai um robô lá e opera a pessoa, não é. Tem aquela plataforma robótica de inteligência, aquela coisa toda, mas tem o humano, o médico lá atrás, que ele está no joystick, ele está realizando essa operação. Sim, sem ele a operação ainda não existe. É um paralelo aos pilotos de avião, talvez não precisassem mais, mas quem entraria no avião sem piloto? E eu acho que ainda quem faria uma cirurgia robótica sem o cirurgião. Só que tem um outro aspecto que é pouco comentado. Se houver uma intercorrência, se houver uma complicação, o robô não sabe fazer um corte na barriga. E, por exemplo, o médico do joystick se paramenta e vai lá fazer a cirurgia nos modos tradicionais, e isso pode salvar vidas. É a mesma coisa que um piloto muito experiente, se precisar, ele vai dominar a máquina e vai salvar a vida das pessoas no avião. Então, a inteligência artificial, a robótica, a tecnologia nos ajuda muito, mas ainda não troca o conhecimento médico. A medicina, os consultórios de ginecologia, escutam as mulheres como devia escutar? Pois é. Alguns sim, alguns não. Talvez o mesmo que um dia escute, no outro dia está mais sobrecarregado. Onde tem humanos, nós temos essa dificuldade. Mas, se as pessoas se comunicassem tão bem como o senhor, por exemplo, a gente teria menos questões entre pacientes e médicos. Escutar é tudo. Então, o tempo da escuta é fundamental para que todo o restante aconteça melhor. E nem sempre isso acontece, por vezes pelo número de pacientes a serem atendidos, ou porque existe um outro compromisso, ou o próprio paciente também. Hoje eles marcam consulta no médico e meia hora depois ele já tem mais 3 a fazer. Mas está errado isso, né? Está errado, é a falta de comunicação do ser humano. A gente precisaria de mais tempo, porque conversando é que a gente se entende, né? Acho que essa é uma velha premissa de que se o médico escutar mais e o paciente conseguir falar mais, a gente pode deixar de fazer exames. Hoje existem situações em que o paciente nem senta na cadeira, o médico já vai pedindo tchau. E isso, obviamente, faltou comunicação e certamente esse atendimento não vai ser o mais adequado. Eu entrevistei há pouco tempo um clínico geral muito conhecido e ele tocou nesse assunto do ouvir, de escutar o paciente. Ele falou, às vezes num bate-papo com o paciente, dispensa exame, dispensa uma série de coisas que você escutando, você já faz o seu diagnóstico ali na hora. Certeza.
envolvendo aí endometriose e várias outras dores que a mulher sente. Por que ainda se convive tanto com o sofrimento feminino que seria evitável na ginecologia moderna? Pois é. Eu acho que a questão da normalização dessas queixas. É mulher vai ter cólica. É mulher, depois vai perder urina Nasceu se teve pra ter dor, né? filhos. Sim, vai sangrar muito, é mulher. Então ainda se normaliza o que na verdade não é normal. Só é comum, mas não é normal. Tem aquela perguntinha que a gente não pode deixar de fazer. Se a senhora tivesse o poder para mudar apenas uma coisa nesse atendimento ginecológico à mulher, o que a senhora faria? Com a sua experiência num grande centro médico. O atendimento mais holístico, mais completo, porque hoje também a gente vive muito a especialidade. Foi no ginecologista, Papa Nicolau e mamografia se tiver acima dos 40 anos. É o ABC, né? E se esquece o resto. E isso vale para qualquer uma das profissões, né? Então, e a ginecologia, em especial, nós somos considerados os clínicos da mulher. Mas a gente só consegue ser um verdadeiro clínico da mulher se a gente tiver tempo de escutá-la e analisá-la de uma forma mais completa. Então, se eu pudesse pedir, é conseguir fazer isso no dia a dia sempre. Doutora Suzana, foi um prazer enorme tê-la aqui conosco, mas o nosso microfone está à sua disposição. Eu que agradeço. Para outros esclarecimentos, que a gente sabe que é um tema gigantesco, infindável, para a gente abordar aqui, tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em Uberlândia. Estou muito feliz, cada vez que eu venho aqui é uma felicidade a mais, em especial essa nossa conversa está sendo a cereja do bolo do dia de hoje. Então, agradeço a oportunidade. E sim, a gente trouxe vários momentos de reflexão nessa conversa. E essa nossa conversa, ela pode trazer frutos para o governo que está nos escutando e melhorar questões de saúde, para os meus colegas médicos, para professores que estão formando novos médicos e para pacientes, por que não? Para saberem que realmente, se alguma coisa dói, se alguma coisa incomoda, tem que ir atrás, porque mais cedo ou mais tarde a gente consegue tratar, a gente consegue ajudar. Se está doendo é porque não está certo. Sim. Muito obrigado, doutora Suzana. Agradeço a oportunidade, muito foi obrigado. Excelente. Muito obrigado. E terminamos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.